Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é Klinger. Oi gente, aqui é a Carolina. Hoje o nosso tema do episódio de hoje é a candidíase vulvovaginal, né, Carol? Isso, então um tema aí de relevância, né, para todas as áreas. Acho que é difícil a gente não ter se deparado com isso aí na nossa prática clínica, não só da Infecto, né? Mas do médico de família, do ginecologista, né, de todo mundo. Exato. Que com certeza vai atender uma candidíase e a gente vê várias coisas sendo feitas de maneira errada aí na condução desses casos, né, Carol? Exato. Então a gente vai só focar nessa parte de manifestação da vulvovaginite, né, por cândida. A gente não vai estar falando das outras doenças aí causadas pela cândida, de trato gastrointestinal ou de candidíase invasiva. Fala dessa forma de apresentação e discorrer aí sobre os casos mais complicados que exigem um tratamento mais específico. Exato. E, Carol, a candidíase, né, a cândida, ela é um fungo, ele é um fungo saprófita, né, que faz parte da nossa flora. Então, nem sempre que a gente encontra uma cândida na vulva, na vagina, vai ser relacionado a uma doença, né? Exato. Os estudos eles mostram que até 10 a 20% das mulheres em idade reprodutiva elas vão ser colonizadas ali em trato gastrointestinal / gênito urinário por cândida. Então, acho que essa é a primeira mensagem a ser passada, né? Que o encontro da cândida, seja no Papa Nicolau, que é frequente vir descrito, né? Um encontro de leveduras ali que parecem cândida, ou mesmo seja por cultura ou por outros métodos aí de secreção vaginal, se você não tem o sintoma junto, se não tem a clínica, isso o encontro da espécie, o encontro da cândida ali não deve suscitar tratamento se você não tiver suspeita de doença mesmo por cândida. Exato. E quando a gente fala de cândida, a gente tem as espécies álbicas e as espécies não álbicas, né? A cândida albicans é aí predominantemente, né, na vulvovaginite, a principal, cerca de 85, 90%, porém, a gente tem as espécies não álbicas, né, que vão ser, a gente tem a Candida glabrata, Parapsilose, Cruzei e assim por diante, né, mas como principal agente etiológico, a gente tem a Candida albicans. E aí, Carol, a Candida albicans é uma levedura, né, que, como você falou, a gente pode encontrar no trato geniturinário sem necessariamente significar alguma doença. Qual vai ser essa apresentação clínica da paciente com uma vulvovaginite? A principal manifestação, que é a manifestação cardinal aí da vulvovaginite por cândida, é o prurido, né? Costuma ser um prurido intenso, e ele pode ser ou não acompanhado de um corrimento. O corrimento ele é classicamente descrito como um corrimento espesso, né, grosso, que forma esses grumos, né, que com essa coloração esbranquiçada, que é descrito aí na literatura como que parece a ricota, como se fosse ricota, né, formando aqueles grumos. Esse é o clássico, né, o corrimento clássico, mas ele pode variar esse corrimento e pode se apresentar de uma forma muito similar aos corrimentos descritos nas outras vulvovaginites aí causados por outras infecções. Então, obviamente que esse conjunto de achados, né, o prurido, esse corrimento característico por si só, favorece muito o diagnóstico da cândida, mas sempre lembrar aí dos outros diagnósticos diferenciais. Exato, e algumas pacientes vão poder apresentar também dor vaginal, dispareunia, né, essa uma disúria externa também pode estar associado aí a esses episódios de vulvovaginite, né? Ou como você disse, o diagnóstico ele vai ser clínico, né? E existe muito descrito a questão do diagnóstico através do KOH, né? Exato. É isso. O diagnóstico, quando é um caso esporádico, numa mulher em idade reprodutiva, que vem com esses sintomas bem escrachados na tua cara, o diagnóstico clínico ele é muito ok. Não necessita de outros não precisa de confirmação microbiológica, né? O que sempre é recomendado é essas análises ali do líquido do corrimento, né? Que isso tem um baixo custo, isso te permite diminuir, né, a porcentagem de diagnósticos errados com exames simples, que seriam exatamente isso, a adição de KOH. Então você colhe o corrimento, né? Você faz a adição do KOH 10%, esse KOH vai fazer a rotura
da parede celular ali do fungo, isso facilita a gente reconhecer, né? A gente visualizar as leveduras, ou no caso da Candida albicans, as hifas, as pseudo-hifas, né? Isso te permite um diagnóstico mais preciso. E outra coisa que também tem um custo baixo, né, e que é também encorajado, é você fazer a análise do pH desse corrimento. O pH, nos casos da vulvovaginite por cândida, ele tende a ser um pH normal. O que é o pH normal da vagina? É de 4 a 4,5. Né? E isso por si só ajuda você a diferenciar das outras causas comuns de vaginite infecciosa, né? Que seriam a vaginose e a tricomoníase, né? Ambas essas outras duas condições, elas têm um pH elevado, né? Acima de 4,5. Exato. Só ressaltando que no caso de coinfecção, que não é tão incomum, né, você ter a vaginose bacteriana e junto a isso você ter a infecção por cândida, aí nesses casos o pH ele pode vir aumentado e ter cândida de fato, lembrar nesse caso de coinfecção, que aí o pH por si só às vezes está não falsamente elevado, mas está elevado porque você tem uma infecção bacteriana junto. Ô Carol, mas o uso do KOH a gente vê que é muito recomendado, porém na prática, né, não é utilizado. Exato. E é uma alternativa de diagnóstico muito, muito fácil de ser realizado, né? Fácil e rápido, ali tudo fácil, na hora, né? Sim. Porém, aí vai demandar de pelo menos um microscópio para verificar, Exato. Né? Que não é a realidade dos locais. Então, o ideal seria que todos os casos, né, mesmo esses casos de esporádicos, né? Vulvovaginite não complicada, a gente já vai definir melhor isso aí. O ideal seria fazer essas duas técnicas, que seria a microscopia direta e avaliar o pH. E é recomendado que se parta para diagnósticos mais precisos, né, em casos de candidíase complicada, né, em especial aquelas formas recorrentes, né, que aí a gente deveria ir ou para técnicas moleculares que são pouco padronizadas, mas que têm uma especificidade boa, ou então para cultura mesmo, né? Isso em especial para aqueles casos onde você tem dúvida diagnóstica ou se você está suspeitando de uma Candida não albicans, né? Que daí seria o recomendado você fazer a cultura e você identificar a espécie. Exato. Ô, Carol, e a gente tem alguns fatores de risco, né, desses para a ocorrência da candidíase vulvovaginal, né? Esses fatores de risco que vão ser fatores do hospedeiro, né, como imunossupressão, né, tanto aí relacionado ao HIV quanto o uso de corticosteroides, a diabetes descontrolada, né, mal controlada, o uso de antidiabéticos orais, como os inibidores da SLGT2, mais o que? Acho que bem definido tem isso, do controle glicêmico, acho que isso é uma coisa bem, bem definida, né? O diabetes, tanto o uso dessas drogas mais novas, né, que seria a empaglifosina e a dapaglifosina. Dapaglifosina, exato, que parece estar relacionado com aumento de risco, mas o próprio diabetes por si só descompensado aumentaria o risco. Até porque os inibidores SLGT2 fazem com que você tenha uma glicosúria, né? E vai ser um ambiente importante de um meio de cultura para essa cândida. Exato. Então tudo que vai... A cândida é isso, né? Ela tá ali, faz parte da flora. Então qualquer coisa que altere a flora, né, pode predispor ao supercrescimento da cândida e aí isso leva à infecção, porque a infecção é isso, né? Você tem ali, a grande maioria dos casos, você vai ter uma infecção por contiguidade, né? A cândida está ali colonizando o trato geniturinário, gastrointestinal, você tem uma alteração da flora que predispõe, você tem um supercrescimento da cândida e ela causa infecção. Tem o relato da candidíase sexualmente transmissível, mas acredita-se que contribua para a minoria dos casos, né? Então, o que acontece geralmente é um desbalanço da microbiota, né? Então, isso, o controle glicêmico, o uso de antibiótico, isso é muito bem descrito, né? Você ter usado antibiótico concomitante ali ao diagnóstico da candidíase ou o uso de antibiótico prévio, né? Recente, que vai alterar toda a microbiota local. A gestação também é um fator de risco importante, porque você vai ter não só a gestação, mas qualquer ambiente de hiperestrogenismo, isso vai alterar a microbiota local, então isso entra gestação, uso de anticontraceptivo hormonal, terapia de reposição hormonal, né, na pós-menopausa, e outras coisas que também acabam sendo fatores de risco imunossupressão, seja pelo HIV ou por outras condições imunossupressoras, uso de medicações, transplantes.
há uma predisposição genética, né? Já tem vários genes aí relatados que parecem aumentar a predisposição à doença, né? A vulvovaginite pela cândida. Carol, e a gente vai então classificar essa candidíase vulvovaginal em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. A candidíase vulvovaginal não complicada e a complicada. A candidíase vaginal não complicada vai ser aquela que é esporádica, né, com aparecimento de sintomas leves e moderados em mulheres não imunocomprometidas, né, imunocompetentes no caso, e provavelmente vai ser por espécies de Candida albicans. Exato. E a candidíase vulvovaginal complicada? E tudo que não obedecer essas regras, a gente vai considerar como uma candidíase complicada. Então, ou seja, a paciente que tem algum fator de alguma doença de base, né, HIV ou alguma outra condição imunossupressora ou um diabetes descontrolado, ou então uma manifestação muito severa de vulvovaginite, né, com edema intenso, com muitos sintomas, né, a gente considera uma infecção complicada. A gestante por si só a gente considera complicada, não porque a cândida vai impactar na gestação, mas porque limita bastante nosso hall de tratamento, de opções terapêuticas. E as cândidas não albicans pelo mesmo fator, né? Não que elas tenham um pior prognóstico, mas porque a gente tem que pensar em outros tratamentos, né? Exato. E falando então da candidíase vulvovaginal não complicada, a gente pode tratar essa candidíase, né? Os tratamentos a gente pode preferir os tratamentos com os azólicos, né? E os azólicos tópicos. Que isso é bem diverge bastante de recomendação para recomendação, né? O Ministério de Saúde ainda coloca como primeira opção os azólicos tópicos, né? Mas tem vários guidelines internacionais aí que já colocam as preparações orais como a primeira escolha, até porque ela é a preferência, se você for análises aí de pesquisas perguntando o que é a preferência da paciente, a grande maioria delas prefere o tratamento oral, né? E acho que isso é uma coisa para se levar em consideração, porque quem já teve candidíase sabe que pode ser extremamente desconfortável, né? E a preferência da mulher pela formulação oral, acho que é uma coisa a ser levada em consideração. Exato. E para a gente tratar, né, na forma oral seria o fluconazol, né, 150mg em dose única, e para as formulações tópicas, com os agentes intravaginais, a gente tem várias opções aí, cotrimazol, miconazol, né, que vão ser disponíveis aí na farmácia e em apresentações diferenciadas que vão ter tempo de tratamento também diferente. Então, cotrimazol 1%, por exemplo, você vai tratar 7 dias. O A2% você pode tratar por 5 dias. Então são apresentações diferenciadas e vai do gosto do freguês aí para a escolha do tratamento. Realmente a escolha oral ela é mais pedida pelas mulheres. Exato. Outra opção seria a anistatina tópica também, né? Que aí a gente usaria aí por 7 dias, né? 7 noites usando o supositório ali intravaginal. Um ponto importante também é que esses cremes, né, em supositórios, eles são à base de óleo e pode enfraquecer, por exemplo, o uso de preservativo, tendo pequenas rupturas aí durante a relação sexual. É importante também a gente desencorajar as mulheres a fazerem o autodiagnóstico sem avaliação de um médico, pensando justamente nesses diagnósticos diferenciais que vão fazer correlação aí com a candidíase vulvovaginal. Né? Tem vários, né? Várias outras coisas que podem causar aí, não só corrimento, mas prurido, né? Lembrar sempre de reação de hipersensibilidade, né? Você está usando algum produto ali, algum creme, algum sabonete que pode estar causando uma irritação e pode causar prurido, própria dermatite de contato. É descrito também irritação mecânica, né? Quando você não tem a lubrificação adequada aí no ato sexual, você pode fazer uma irritação mecânica que causa inflamação ali, levando a edema, a dor, a ardência, né? Que pode, às vezes, a pessoa achar que é candidíase. E outras infecções, né?
seja vaginose, tricomonias, isso tudo vai entrar dentro do diferencial. Exato. E, Carol, e como que a gente vai definir agora as candidíases complicadas? As complicadas a gente já falou, então, né, as definições, abordando, então, o tratamento, né, como que a gente vai tratar esses casos de candidíase complicada. Nos casos de sintoma severo, né, o problema não é o agente por si só, a gente não está pensando numa cândida, uma outra espécie de cândida ou uma cândida albicans resistente, a gente não está pensando nisso, é só uma cândida com sintoma severo. O que se preconiza? É que o tratamento ele seja um pouco mais intenso, né? Então, se a gente for usar a formulação oral do fluconazol, o que é recomendado é que a gente faz aquela primeira dose de 150 miligramas, aí a gente repete mais um comprimido dentro de 72 horas e repete um novo. Aí, a depender do quão severo foram os sintomas, tem gente que fala para fazer uma ou duas doses adicionais, né? Então, faria dia 1, dia 4, ou então, se for muito severo, dia 1, dia 4, dia 7. Né? Você estende um pouco esse tratamento. E se for usar os antifúngicos tópicos, né, a gente estende também. Ao invés de fazer aqueles 5, 7 dias que a gente faz de uma forma mais leve, a gente estenderia aí por 7, 14 dias. Exato. Isso também vai depender do guideline que a gente está falando, Exato, né? Varia bastante. Mas, de forma geral, a ideia é essa, é você prolongar um pouquinho, fazer uma terapia de indução um pouquinho mais pesada, digamos assim. E só uma coisa que eu acho que vale lembrar, nessas formas severas, às vezes é tão severo, tem muito edema, muito ardor. Às vezes essas pacientes podem se beneficiar de um curso curto de um corticoide tópico também, né? Para ajudar a desinflamar por ali 24, 48 horas, só para reduzir sintomas. Aí quando a gente define que é uma infecção complicada, não por conta então da severidade da apresentação, mas sim pela condição de base da paciente, aí muda o tratamento também, né? No caso das gestantes, o que sobra de opção pra gente? Porque o fluconazol VO tem estudo mostrando que até nessa dose única aí poderia levar a aborto espontâneo. Então a gente não faz azólicos via oral, né, para as gestantes, e sobra pra gente as formulações tópicas, né? Que aí sim é ok, tem uma absorção sistêmica muito baixa, então a gente pode tratar com clotrimazol tópico, miconazol tópico. Nistatina também seria uma opção adequada. E um outro grupo que a gente tem é as mulheres vivendo com HIV, né, que entra aí no grupo da vulvovaginite complicada, porém, na hora de tratar, a gente não vai ter diferença de tratar a não complicada com a complicada. O tratamento vai ser o mesmo nessas mulheres vivendo com HIV. Exato. Elas parecem ter uma maior frequência de episódios, né, mas não que esses episódios sejam mais severos. Acho que acaba considerando aí como candidíase complicada, né, os guidelines pela definição, para a gente ficar mais atento. É uma paciente que você tem que ficar mais de olho. Exato. E quanto mais imunossuprimida, né, pior pode ser a apresentação. Exato. Mas se for uma paciente com HIV ou alguma outra condição imunossupressora com uma manifestação de uma vulvovaginite leve, a gente vai tratar com aquele esquema dose única ou aquele esquema mais curto dos azólicos tópicos. E se for complicado, a gente vai fazer esse esquema mais prolongado. Carol, e pra gente finalizar agora, pra gente comentar a respeito da candidíase recorrente. Exato. A candidíase recorrente, então, por definição, ela é quando você tem 3 ou mais episódios de candidíase comprovados, né? Aqui sim, tendo a comprovação microbiológica dentro de um ano, né? Quais são os fatores de riscos, né, bem estabelecidos para essa recorrência? Vão ser os mesmos ali da candidíase, né? Então, descontrole glicêmico, uso de situações, né, de hiperestrogenismo, então, terapia de reposição hormonal, anticoncepcionais, gestação, isso entra aí também como fator de risco para candidíase recorrente. Mas vale lembrar, acho que é comum a gente pensar, a gente vê essas mulheres tendo muita candidíase recorrente, a gente acha que ela tem alguma coisa, né, algum defeito de imunidade, mas não, a grande maioria dessas pacientes vão ser mulheres saudáveis, que a gente não consegue identificar o que exatamente está causando aí o que está deflagrando essas infecções de repetição.
essa patogênese ela é mal compreendida, né? A gente pode ter essas candidíases só idiopática, onde a gente não consegue estabelecer um nexo, um vínculo, alguma coisa de diagnóstico para ela, né? E tá tudo bem. A pessoa, isso é da paciente e não necessariamente como muitas pessoas acham que é uma resistência da cândida ao tratamento, que pode até ser, mas que não deve ser o primeiro pensamento e o primeiro tratamento que a gente vai fazer. Ter em mente que a grande maioria dos pacientes vão ser pacientes saudáveis que não tem nada de base, mas é óbvio que no caso de candidíase recorrente a gente tem que abrir a nossa cabeça exatamente para isso que o Clídia falou. Que será que é uma cândida é uma outra espécie de cândida que é não suscetível ao fluconazol? Será que é uma cândida albicans resistente a fluconazol? Será que é um outro diagnóstico, né? Será que a gente não está errando o diagnóstico? Por isso essa insistência de, nesses casos de recorrência, a gente ter de fato a comprovação microbiológica, até para a gente chegar na espécie e a gente conseguir fazer os testes de susceptibilidade. Aqui sim, essa ferramenta diagnóstica, ela é altamente recomendada, né? Então, e como que a gente vai fazer o tratamento, né, dessas pacientes? O tratamento, ele pode ser feito com fluconazol da mesma forma que a gente faz para aqueles casos mais severos. Então, a gente vai fazer uma terapia de indução mais prolongada. Então, a gente faria fluconazol 150mg no dia 1, no dia 4 e no dia 7. E a gente vai entrar com uma terapia de manutenção, né? Que aí a gente vai ser o fluconazol, um comprimido de 150mg, uma vez na semana. E a gente vai manter isso aí por pelo menos 6 meses. E isso vai variar muito aí o período, quando que a gente vai tirar, porque tem pacientes que a gente tira, a grande maioria, na verdade, você vai tirar essa terapia de manutenção e mais de 50% dos pacientes vão ter relapso dos sintomas. Justamente por ser tão mal compreendido. A gente não sabe exatamente o que naquela mulher está causando essa predisposição e você tira o antifúngico, ela recorre. Mas, de forma geral, é isso. A gente faz uma terapia de indução prolongada e mantém um comprimido semanal por pelo menos 6 meses. E aí a gente vai discutindo tentar tirar. As alternativas, quais que seriam, Ginger? Ao fluco, né? Então, as alternativas ao fluco, aqui no Brasil a gente é bem limitado, né? Em relação, existem outras drogas no exterior, porém aqui a gente utilizaria mais o ácido bórico vaginal, né? As cápsulas, né? Que inclusive não pode ser ingerida, tem que ser uso tópico na vagina. E existem outros antifúngicos, né, mais modernos aí, porém que aqui a gente não tem no Brasil. Então, que vai limitar bastante o nosso tratamento dessas candidíases de repetição. E tem a opção também de usar os antifúngicos tópicos, né? Seja os azólicos ou a anistatina tópica, como manutenção. E aí varia bastante também a quantidade que você teria que usar por semana, mas em geral ali 2 a 3 vezes por semana. O que alguns guidelines colocam, que eu acho que é bem razoável pensar, é que você mantém o necessário para controlar, né? Então você vai tentando ali e você faz aquela terapia intensiva mais prolongada, 7, 14 dias, e vai tentando, começa usando em dias alternados, depois passa para 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e você vê o quanto que precisa para controlar os sintomas. Seria aí uma opção com ênfase para as gestantes, que é só o que elas podem usar, né? Também, Carol, naqueles casos onde você conseguiu fazer a cultura e fazer um antifungigrama, aquelas cândidas com MIC um pouco mais altos, a gente poderia fazer doses mais altas de fluconazol, tipo 200mg 2 vezes por semana, mas isso a gente tem uma limitação muito grande, né? Primeiro, na realização da cultura. Segundo, mais difícil ainda, a realização do antifungigrama, para a gente poder chegar a essa consideração, né? Que muitas das vezes pode ser utilizado também como uma terapia empírica, aí nesses casos que a gente suspeite, né? Mas há chance também de ser uma cândida não albicans, né? E a gente ficar tratando com dose alta de fluconazol que não vai surtir efeito também é muito grande. Exato. Acho que é o que a gente tem que ficar de olho, óbvio, todos esses casos de recorrência, mas uma coisa que chama atenção para a gente pensar que seja de fato alguma espécie resistente ao azólico é você ter aquele sintoma que é totalmente refratário, ou seja, não é nem que ela tá tendo relapsos, né? Ou recidivas, ela é refratária, ela não melhora nada dos sintomas,
ou aquela paciente que está em terapia de manutenção e tem aquilo que a gente chama de breakthrough infection, né? Que é você tá fazendo uma terapia supressora e você tem a manifestação da doença em vigência daquela terapia. Isso deve ser um sinal vermelho para a gente pensar que é uma espécie resistente. E aí sim, o ideal seria, no mundo ideal, seria ter o teste de sensibilidade. Para aqueles mix intermediários, a gente poderia tentar usar o fluconazol com uma dose mais alta, ou cetoconazol, itraconazol, que eles podem ainda manter a sensibilidade. Se é um mix um pouco mais alto, a gente acaba tendo que ir para os não azólicos, né? Seja para o ácido bórico, ou para a nistatina, ou esses outros antifúngicos mais novos aí que ainda não tem no Brasil. Exato. E aí, Carol, agora a gente vai entrar num tema muito polêmico, que é a mudança de comportamento, né, nesses casos de candidíase recorrente. A gente tem evidência para isso, então essas orientações, né, que muitos médicos ficam fazendo em relação a roupa de algodão, troca de calcinha, uso de uma que eu gosto muito, óleo de coco na vagina, né, alcalinização da vagina. O que a gente tem de evidência para isso? O que tem de evidência bem estabelecida é conseguir controlar aquilo que a gente sabe que é fator de risco bem estabelecido. Então, a paciente que está com a glicemia super descontrolada, você controlar isso, ou a paciente que usa alguma terapia hormonal, você tentar reduzir o nível de estrogênio dessa terapia. Isso são coisas bem estabelecidas. Todo o resto as evidências são menores, né? Mas acaba, às vezes, recomendando porque você fica muito de mãos atadas, né? Você não quer deixar a pessoa a vida inteira com fluconazol de manutenção, então você acaba tentando essas outras medidas, mas o nível de evidência é incerto, a gente não tem evidência suficiente para a gente recomendar, né, de rotina, mas é descrito, né, essas coisas de você evitar usar absorvente, não usar roupa tão justa, evitar fazer a ducha íntima. São todas coisas descritas, mas que não tem grau de evidência muito bom, né? E aí, para tristeza dos medicinas integrativas, a gente também não tem evidência de probiótico, de mudança dietética, que vá fazer realmente uma alteração, né? Tem muito estudo, né? Porque é aquilo que a gente falou no começo. Acredita-se que a patogênese seja uma desbiose, né? Você tem algo causando um desbalanço no microbioma e está fazendo um supercrescimento de cândida. Então faz muito sentido a gente pensar nessas outras medidas que estão impactando ali a flora normal, né? Mas se isso realmente vai impactar em redução de episódios... Nada comprovado até hoje, mas tem muito estudo. Sim. Em andamento e tentando achar, né, alguma coisa aí desencadeante. Pois é, eu acho que a mensagem do episódio de hoje é que candidíase vulvovaginal recorrente é um mistério ainda pra gente. A gente tem muito a avançar, né? Vai ser muito terapia empírica e com o especialista. Então... Vou fazer um resumo, então, aí só do tratamento. Então, vamos só recordar aí, né? As infecções não complicadas, aquela infecção leve, moderada, no paciente sem nada digno de nota. Vai ser ou os agentes tópicos, vai variar aí, o grau de concentração dele varia, se você vai usar 3 noites, 5 dias, né? Varia um pouco em relação a isso, mas em geral menos que 7 dias. E o fluxo seria dose única, né? As formas complicadas gestantes, só as formulações tópicas. Se for sintoma muito severo, a gente faz aquela terapia mais estendida do fluco 147 ou os tópicos por um período mais estendido também, 7, 14 dias. E se for as formas recorrentes, então maior ou igual a 3 episódios no ano, a gente vai fazer o tratamento prolongado, essa fase de indução também prolongada, similar à das formas severas, e a gente vai instituir a terapia de manutenção, que pode ser ou com o fluconazol, um comprimido semanal por pelo menos 6 meses, ou com os agentes tópicos, em geral, aí 2 a 3 vezes na semana, também por 6 meses, e tentar tirar em algum momento, mas lembrar que vai ter recorrência, né, depois de você tirar na grande maioria dos casos. É isso, né? Mais alguma coisa que faltou a gente falar? Não, ficou bom esse resumo aí pra gente finalizar. Bom, é isso, galera.
Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.